Jesus é bom, glória a Deus, Deus é fiel. 2 Crônicas, capítulo 10, a revolta de 10 tribos de Israel. Verso 2. Sucedeu, pois, que ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, o qual estava então no Egito, para onde fugiria da presença do rei Salomão, voltou Jeroboão do Egito. Senhor meu Deus e meu Pai fiel, eu te apresento essa palavra em tuas mãos. A tua graça venha ser conosco, a tua misericórdia venha ser conosco, ó Deus da salvação, ó Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Senhor, conceda-me a tua graça. Eu dependo das revelações em Cristo, para a glória de Deus. E todo impedimento, todo mal, vem cair por terra, Senhor. Eu venho aqui em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amados irmãos, Deus abençoe a tua vida poderosamente. Hoje o tema dessa mensagem é acerca de Salomão e Jeroboão, Faraó e Moisés. Vamos começar retratando sobre a perseguição. Salomão, ele foi um rei ungido por Deus, um líder religioso, cheio de autoridade, poder, unção de Deus na vida dele. Salomão, ele tinha o dom da sabedoria. E Deus falou para Davi: não haverá homem mais sábio na terra do que Salomão. A sabedoria, ela é abrangente e faz você ter um intelecto sobre todos os assuntos. Salomão, todos os assuntos que ele entrava, ele encontrava entendimento, abrangência. Salomão orava e o fogo descia dos céus. Os sacerdotes não conseguiam nem ficar sob os seus pés. E Deus disse para Salomão: eu farei você maior que Davi, seu pai, para um propósito, para glorificar o meu nome. Porém, Salomão, se você se curvar a outros deuses, for após outros deuses, passarão sobre esse lugar e dirão: o que aconteceu com este lugar? Fica na palavra, não olhei para minhas tribulações. O que aconteceu com este lugar? Dirão as pessoas. Porque a porta que Deus abre, o homem não pode fechar. Se o homem fechou uma porta, Deus abre outra. Mas você não para. Quando é de Deus, você não para. Quando é de Deus, você não vai parar. Deus é contigo na sua vida. Deus está contigo nesse negócio, porque você já apresentou a Deus, Deus já respondeu com fogo, e Deus já te deu ânimo, a inspiração, e agora agindo Ele na sua vida, quem impedirá? Salomão, na sua velhice, ele não cumpriu como Davi, seu pai.
Salomão foi após outros deuses e se corrompeu. Então Deus levanta um profeta, e esse profeta pega uma toalha e corta em 12 pedaços. Ele vai até Jeroboão e entrega 10 pedaços a Jeroboão e diz: assim diz o Senhor, Deus rasgou o reino de Salomão e entregou agora 10 tribos na tua mão. Fuja dele, fuja de Salomão para o Egito. Então o profeta chega até o palácio, frente a frente a Salomão, no desvario. Salomão em seu desvario, na sua loucura, frente a frente com o profeta de Deus. E o profeta de Deus entrega a Salomão 2 pedaços, os 2 pedaços que sobraram. Que representa 2 tribos. Salomão perdeu todo o reinado de Israel, as 12 tribos, e ficou agora apenas com 2 tribos. Deus disse para Davi: eu confirmarei o ministério de Salomão, o reinado de Salomão, ainda que ele se aparte da obediência, minha misericórdia será com ele. Por isso, a alegoria de Salomão são os templos de mãos. Porém, há um tabernáculo bem maior e mais perfeito. Hebreus 9. A raiz de Davi, que veio, ressuscitou, é o mesmo ontem, hoje e sempre. Jesus Cristo é o Senhor. E Ele reinará para todo sempre. E se nós estivermos com Ele, reinaremos com Ele no mundo vindouro. Ele reina sobre as 2 alegorias. A alegoria de Salomão no templo e a alegoria, a raiz de Davi, o Senhor Jesus Cristo. Não feito por mãos. Ele disse: eu sou maior que a sinagoga, eu sou maior que o templo, disse o Senhor Jesus. Eu sou maior que Salomão, disse o Senhor Jesus. Nos últimos dias expulsarão vocês das sinagogas, disse o Senhor Jesus. João 16. Diz também: expulsarão vocês das sinagogas e entregarão vocês nos últimos dias às sinagogas. Açoitarão vocês das suas sinagogas. Pedro e João foi açoitado pelos judeus que diziam ser judeus, mas eram das sinagogas de Satanás. E disseram para eles: não pode falar o nome de Jesus. Não pode falar o nome do Senhor aqui, o Senhor Jesus aqui, como vocês falam. Não falem mais desse nome. E Pedro e João foram orar e disseram a Deus em oração: Senhor, nos conceda intrepidez para pregar o nome do Senhor Jesus o Nazareno, com coragem, com intrepidez. Deus, Ele faz justiça não somente através do seu poder, mas através dos seus juízes. Quando Deus mandou Moisés matar os cananeus, os amorreus, porque o próprio Deus não foi lá e matou, para que eles viessem aprender a respeitar as autoridades que Deus levanta, porque
condenação. Disse Moisés: o Senhor levantará um profeta após mim, todo aquele que não ouvir esse profeta morrerá. A infidelidade deixa defeitos. A alegoria de Salomão ficou com defeito. Nós conhecemos hoje nos tempos de mãos os fariseus, os hipócritas, os escribas. E eles dizem: Jesus domina lá. Não domina. Deus confirmou os templos e disse através do rei Ciro: as portas não se fecharão. Porém, Jesus profetizou sobre eles: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Quem domina lá são os fariseus, são os espíritos de Salomão desviados. É o preço da infidelidade, é o preço da traição. Porém, Jesus envia lá os soldados. Porém, Jesus envia lá os ungidos, aqueles que receberam dons no cativeiro. Levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Jesus te dará dons para ir em lugar que você não quererá, para pregar nas sinagogas, para pregar nas casas. Quando é a casa, como diz Paulo, eu saúdo a igreja na casa de Ninfa, não a igreja, a casa de Ninfa. Eu saúdo a igreja na casa de Áquila e Priscila, não a igreja, a casa de Áquila e Priscila. Você precisa entender a supremacia de Cristo. Por isso os fariseus irão perseguir os de Jesus, porque são a infidelidade de Salomão. E eles preparam mulheres avarentas, soberbas, vangloriosas na aparência. São mulheres ervas, que não estão salvas. Para você ser abençoado, você precisa entender que Deus está acima de tudo. Os anjos, depois o homem e depois a mulher. O homem é o cabeça da mulher. A mulher precisa parar de desprezar os homens. Então, meus amados irmãos, a perseguição haverá para todos aqueles que querem viver piamente em Cristo. Você que quer viver em Cristo sofrerá perseguições. Você que quer viver em Cristo sofrerá aflições. É por meio de muitas tribulações que convém que entramos no reino dos céus. Você precisa ter paciência e precisa confiar no Deus da provisão, no Deus de livramento, aquele que guarda a tua entrada e a tua saída, aquele que não tosqueneja, aleluia, o guarda de Israel. O guarda de Israel não tosquereja, o guarda de Israel não dorme, ele te protege, ele te fortalece, ele te ajuda, ele é o Senhor é o seu pastor e nada te faltará. O Senhor é o refúgio e minha fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Faraó então persegue Moisés. Faraó não queria liberar o povo. Faraó não queria liberar o Nilo. O povo
precisava ser liberto da escravidão por um profeta, Deus libertou o povo do Egito. Deus então envia pragas, 7 pragas. E a última delas, Deus enviou o anjo da morte, último castigo, para matar todos os primogênitos do Egito. E disse para o povo: marque a porta com o sangue do cordeiro, com o sangue de um cordeiro, que representa o cordeiro. Deus já tinha um plano, Deus já tinha um projeto, e ninguém pode frustrar os planos de Deus na sua vida. Bem sei que tudo pode, e nenhum dos teus planos poderão ser frustrados. Jó 42, 2. Consegue compreender esse mistério? É a palavra de Deus. Receba a cura aí agora, receba a fé. Envia 7 pragas. Eles vão ter que liberar o meu povo. Faraó queria bloquear o povo. Faraó perseguia agora os cristãos em meio ao deserto. Após a libertação, Faraó vem com seus cavalos e cavaleiros. E Deus dizendo a ordem para marchar. E diante de um mar vermelho, não tinha saída. E o povo de Israel, descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, e agora, Senhor, não tem saída. Moisés ora a Deus, estende o cajado, e Deus diz: por que clamas a mim, Moisés? A ordem é para marchar, estende o cajado. E quando Moisés orou a Deus, estendeu o cajado, o mar se abriu, e o povo passou diante do mar vermelho. Faraó se aproximando com seus cavaleiros, passa também no mar vermelho, mas o mar se fecha com ele no meio do caminho, e o povo passou a pé. Aleluia! E a Bíblia diz que Faraó e seus cavaleiros estão como um pavio que fumegam e se apagaram e não podem mais se acender. Não podem mais. Tem que perseverar em Ele, não pode ficar falando errado. Não atrapalha a mensagem de Deus, porque tem como vir espírito e atrapalhar o pregador. Não pode falar, entra de frente. Se não tem o espírito vem de frente, me atrapalha a mensagem. Deus permite as coisas espirituais e carnais, mas saiba que você prestará conta. Por isso, meus irmãos, bloquear o povo de Deus. Não tentará o seu Deus, porque quando você tem o seu Deus, Deus entra e mata. Jesus disse: eu não dei a minha vida, ninguém tirou a minha vida.
Você seja passivo. Então você pode oprimir. Então você pode Deus santo e poder e glória. Porque senão eles não têm a autoridade dos homens. E Deus não tem prazer na morte do perverso, mas que o perverso se arrependa e tenha vida. Nem sempre Deus vai matar com o seu poder, mas enviará as suas autoridades para exercer juízo e justiça. Como ele disse para Salomão: Salomão, mata Adonias e Joabe, porque trarão problemas para o reino. Eles não eram o templo do Espírito Santo, porque pelos seus frutos os conhecereis. Santo, santo é o Senhor dos Exércitos. O Senhor é minha luz e minha salvação. E Faraó liberou o povo, mas não aceitou e correu atrás deles no deserto e pereceu. Está no inferno. Por isso, meus amados irmãos, não toqueis os meus ungidos, nem maltratais meus profetas, disse o Senhor. Sai daquilo que está maldito na Bíblia. Tudo aquilo que a Bíblia maldiz, você deve sair. Caso contrário, você ficará também maldito. A Bíblia maldiz as sinagogas. Não é as outras religiões que ela está maldizendo. Ela está maldizendo aqueles que carregam a palavra. Mas são fariseus hipócritas. Porque não é a vestimenta cumprida. Jesus disse, a Bíblia diz, que Cristo glorificado usa vestimentas compridas. Ele usa uma camisa branca, comprida, uma calça branca, comprida, e um cinto de ouro, glorificado. Os fariseus se parecem com pessoas de Deus. É como se você colocar uma farda policial no ser policial. Eu conheço pelas atitudes, pela fonte. Os fariseus andavam como homens e mulheres de Deus, mas o coração era ímpio. Eles não usavam o bem para enfrentar a injustiça. Davi teve que cometer homicídio para enfrentar a injustiça. O bem pareceu ser mal para vencer o mal.
Porém não era mal, era o bem, combater o mal, combater a injustiça, para que eles viessem temer os vasos de Deus. Mas era Deus que estava por trás, usando. É na justiça. Se você estiver na justiça, você não perde batalha. Se a Bíblia está dizendo não, sai daí. Sai dos fariseus, sai dos escribas. Porque eles acrescentam fardos pesados que nem vocês, nem eles, nem os vossos pais conseguirão cumprir. Porque nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Consegue compreender esse mistério? Os apóstolos, eles agregavam em praças, em estádios, nas ruas, oravam naquele local e aquele local virava um altar. Também cultuavam nas casas. A palavra sai do altar. É oração do local, hinos, palavra. Aquele local fica consagrado. O Senhor passou ali, pela palavra, pela presença. O inimigo tenta colocar o defronte para contaminar você. Antes de entrar no altar, sai, não, Jesus, agora. E quem estará rodeando perante o altar? Aquele que anda em sinceridade. Aquele que anda em sinceridade estará rodeando perante o altar. Porém, aquele que não anda em sinceridade não pode permanecer no altar. Por isso que muitos das sinagogas trocam a mensagem. Por isso que muitos das sinagogas não manejam a espada e não pregam segundo a sã doutrina. É lado a lado, manejar a espada e pregar segundo a sã doutrina. Se você não faz isso, esse altar não é de Cristo. Se você não faz isso, esse altar não tem a presença. Arrependei-vos e crede no Evangelho, porque é chegado o Reino dos Céus. O altar precisa ter, aleluia, sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Procure apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, a fim de que maneje a palavra da verdade. Tem que manejar a palavra da verdade. Se não fizer isso, é falso profeta. Introduz falsas doutrinas. Para um jovem solteiro, precisa se examinar 7 dias. A semana tem 7 dias. Você examina sua santificação em 7 dias. Como você está em 7 dias? Se você for solteiro e pensar na mulher no coração, na mente, 3, 4 vezes, 2 vezes, entre 7 dias, é fornicação e prostituição. Após 7 dias, apresentará a expiação do pecado. Glória a Deus, Jesus é fiel. Caso contra a graça, não é graça. Ninguém vos engane, porque nenhum fornicador que se prostitui entrará no reino dos céus.
Deus Santo e glória. Porque estou vendido sobre o pecado. A minha carne serve a lei do pecado. Mas meu espírito serve a lei de Deus. Miserável homem que sou, quem me livrará da condenação eterna? Mas graças a Deus que por meio de Cristo Jesus me dá vitória. Deus Santo de poder e glória. Por isso Paulo diz, não é bom que o homem fique só por causa da prostituição. É melhor, se você não consegue se conter, casa. É melhor casar do que abrasar. Abrasar é ficar ardendo em desejo. Se você aceitar a doutrina do Senhor, como disse o Senhor Jesus, a minha doutrina não é minha, mas do meu Pai que me enviou, você terá autoridade, você terá livramento. E o Senhor diz, confiaste em mim e não cairá a espada dos inimigos. Porque quem se levantar contra ti na injustiça, nenhuma arma forjada prosperará, e toda língua se levantar em juízo, nós a condenaremos, porque essa é a herança dos céus do Senhor. Nenhuma injustiça contra a sua vida vai prosperar, os seus inimigos cairão por terra, se você manter-se na doutrina do Evangelho, que não é padrão religioso. Religiosidade para Deus é fugir da corrupção do mundo e visitar os aflitos, os órfãos e as viúvas. Glória a Deus. Jesus é fiel. Não sabeis vós que vós é o templo do Espírito Santo, proveniente de Deus, e que Deus anda entre vocês? Sinagoga é sinagoga, templo é templo. Se é que podemos chamar de templos de mãos, mas podemos, mas deve se chamar de sinagogas. Agora o templo somos nós, comprado por alto preço na cruz do Calvário. Alto preço. Estavam todos os dias no templo e nas casas. Ou seja, eles não estavam todos os dias no templo e no alpendre de Salomão, porque os fariseus não deixavam. Quando Pedro e João foi lá, repreendeu eles dizendo, vocês mataram o príncipe da vida, Atos capítulo 3. Oraram na porta do templo, formosa, ao pé de Salomão. E o coxo se levantou. O coxo entrou no templo de Salomão, dando glória a Deus, pelo milagre, dando glória a Cristo Jesus de Nazaré, pelo milagre. E logo após Pedro e João disse para eles, vocês mataram o príncipe. Que incrível, né? Por isso, pode até ter salvação no tempo. Para os fariseus. Porém, terão que se arrepender da perseguição a Jeroboão, que teve que escapar do Egito, que é a representação da perseguição a Jesus Cristo, que também teve que escapar para o Egito.
Porém, a perseguição não vai prevalecer contra a sua vida. Deus te dará paz ao redor de todos os seus inimigos. É promessa. É tempo de guerra, tempo de paz. Tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a sua vida poderosamente para a glória de Deus Pai, Deus Santo e poderoso. Deus abençoe. Senhor meu Deus e meu Pai fiel, no Santo e poder e glória, tua graça desce conosco, tua misericórdia. Senhor, obrigado por essa palavra, ó Deus da salvação, ó Deus Todo-Poderoso. Visita essas pessoas, meu Pai, concedendo graça, concedendo força, meu Pai, através dessa palavra. Todos os demônios que tentam roubar a mensagem do coração, venha cair por terra, em nome do teu Filho amado, estamos aqui agora, Senhor. Ó Deus da salvação, ó Deus Todo-Poderoso, o culto espanta o mal. Oh, meu Pai, como é bom cultuar o Senhor. As tuas mãos que estão encolhidas e teus ouvidos agravados, para que não possa ouvir, para que não possa salvar. Visita essa pessoa agora, oramos ao Senhor, que haja renovo, haja fortalecimento, haja livramento, meu Pai, haja revestimento, meu Deus, que poder glória, para a glória de Deus. Santo, santo, santo és tu, ó Deus da salvação. Aleluia, meu Deus, que poder glória, Senhor. Essa semana venha ser uma semana abençoada, essa semana venha ser uma semana de vitórias. Nos ajude a vencer esses 7 dias, ó Pai, Deus santo e poder glória. Oh, meu Deus, meu Pai, como o Senhor disse para nós, orai, para que não entrais em tentação. E nós estamos aqui agora, orando a Ti, invocando o santo nome, ó Deus, como está escrito, meu Pai, no Salmo 56, verso 9, invoquei o nome do Senhor, e meus adversários baterem em retirada. Oh, meu Deus e meu Pai fiel, te apresento em tuas mãos, meu Pai, os enfermos, te apresento em tuas mãos, meu Pai, os lares, te apresento em tuas mãos, meu Pai, toda perseguição, meu Pai, as perseguições contra o teu povo, ó Deus da salvação, ó Deus Todo-Poderoso, meu Deus querido. Nós estamos aqui agora nessa oração, nós estamos aqui agora nesta súplica, orando ao Senhor, invocando teu santo nome, ó Pai. Seja desfeito agora, aleluia, tudo aquilo que tem se levantado, ó Deus, para renovação de trabalhos, de obras de macumbaria, ó Deus da salvação, obras de travamento contra a vida dessa pessoa, Senhor da glória, Senhor Todo-Poderoso, meu Pai. Nós estamos aqui agora, meu Pai, nessa oração, nessa guerra, oh meu Deus querido, teu santo e poder, glória, orando a Ti, meu Deus, invocando teu santo nome, ó Pai, Deus da salvação, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Obrigado, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, graças a Deus. Mão direita ao coração, esquerda aos céus, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, assim seja. As ricas comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês todo dia. Amém. Quero a tua bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus.